Olá, gente. Este é o Stefanadas, um programa para pensar e repensar sobre comportamento humano, sobre aquilo que nos move e aquilo que nos transforma. E como vocês sabem, eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente? Se relacionar. Está para nascer algo mais complexo, intricado, desafiador e, por que não dizer, fascinante do que viver em sociedade. Mas ache você que o inferno são os outros ou que o verdadeiro caos está dentro de cada um de nós, não importa o quê, a verdade é que não há como fugir. A gente precisa um dos outros, né? Nós somos, como já dizia Aristóteles, animais sociais. E para socializar, a gente precisa se comunicar. E não é só se comunicar, é se comunicar bem, dominar os códigos, falar com clareza, ouvir com atenção. Não necessariamente nessa ordem, afinal, a linguagem cria o mundo que queremos. Porém, em todos eles, a palavra e a escuta são essenciais. Esses dois elementos são realmente fundamentais. Não é à toa que em momentos, em épocas que a gente vive de robotização e de inteligência artificial, a boa comunicação é uma das qualidades mais buscadas pelas pessoas que empregam. Nos relacionamentos familiares, é um bálsamo. Nos amorosos nem se fala. Muitas vezes é a tábua de salvação. A boa notícia é que existe um mundo capaz de ajudar a nos comunicarmos de maneira mais atenta, de maneira mais justa, de maneira mais compassiva, de maneira mais presente. Chama-se de comunicação não violenta, CNV. E é sobre o potencial dessa filosofia que vamos conversar hoje com a facilitadora de comunicação humanizada, Paula Montenegro. Paula, querida, então realmente é um prazer enorme te ter aqui. É um tema que é muito caro ao Stefanadas, sabe? Esse tema do comportamento humano, da empatia, da não violência. E eu queria compartilhar contigo, querida, que esse aqui é o nosso primeiro programa depois do aniversário de 1 ano do Stefanadas. Ai, que legal. Então é um privilégio nosso ter aqui como convidada nesse momento tão especial. Esse ano a gente vai ter muitas novidades, esse ano que eu digo que começa agora, né? Ano Stefanadas, né? Tem um ano oficial e tem um ano Stefanadas. Esse é o ano 2 da era Stefanadas, então a gente vai ter novidades esse ano. Inclusive, Paula, de primeira mão, porque um dos temas que a gente vai discutir aqui é exatamente a importância da espiritualidade nesse processo todo. A gente vai ter um especial de fim de ano que a gente está planejando, assim, uns 3 ou 4 programas sobre espiritualidade. Olha! Para dar uma energia bem legal, para a gente poder começar 2026 de uma forma positiva. E para mim, compartilhando com vocês, esse ano tem sido um ano um pouco desafiador, né? Como te dizia, Paulo, eu perdi minha mãe em fevereiro e agora, há 15 dias atrás, eu perdi meu pai. Eles têm uma história muito bonita, Paulo, se permite compartilhar isso antes. Que é um momento muito especial para mim também, e com essa energia super fofa da Paula, eu estou me sentindo muito à vontade, a minha criança interior está sentindo muito à vontade para falar. Meus pais, assim, eles foram pessoas realmente extraordinárias, sabe? Eles se conheceram, Paula, desde que nasceram praticamente. Assim, eles eram vizinhos lá na Itália, um ao lado do outro, né? E vieram para o Brasil nos anos 60, eles casaram e vieram para o Brasil na metade dos anos 60. É uma história muito bonita que eu vou querer compartilhar com vocês, pedacinhos por pedacinhos, em vários programas, mas o meu ponto aqui, porque eu quero focar a questão da espiritualidade, é que eles viveram a vida inteira juntos. Sempre. Tipo, literalmente, desde que nasceram até a hora que morreram. E mamãe morreu com quase 94 e papai com quase 95. Então e graças a Deus foram mortes relativamente pacíficas, tudo muito bem coreografado assim pelos anjos, sabe? Foi um processo. Papai passou 6 ou 7 meses sozinho, foi muito difícil para ele. Imagina. Muito, mas como a querida prima, a Suzana, que vocês conhecem, que é uma entrevista aqui no Stefanadas, ela falou, como se ele estivesse dizendo assim, eu vou ficar mais um pouquinho para não ser também muito forte para os meus filhos, né? Somos eu e minha irmã,
mas depois eu vou porque eu já fiz o que tem que fazer nessa vida, né? Então, para mim é importante estar aqui compartilhando com vocês esse momento e eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso programa de hoje, Paula, vai ter essa energia humana forte, assim, sabe? Que meus pais estão aqui deixando de presente aqui pra gente, viu? Que lindo. Paula, meu anjo, então eu queria começar exatamente perguntando um pouco sobre ti, Paula, assim. Pela pesquisa que eu andei fazendo sobre a Paula, né, que a gente compartilhou, né, já na apresentação do programa, você tem uma história super interessante, né? Você começou no jurídico, né, trabalhando. E eu imagino os conflitos que você não deve ter visto lá, né? Sim. Até porque uma das definições de judiciário é o local onde se resolve conflitos. Então é super normal que tenha conflitos, né? E aí depois você saiu e seguiu uma carreira empreendedora, né? Passou por altos e baixos, e com isso, e eu achei muito fofo isso, você, com essa experiência toda, você começa a se interessar cada vez mais pelas pessoas, né? No sentido pelo comportamento, pelo que nos move, né? Por tudo isso que nos faz ser mais ou menos humanos, né? E, particularmente nessa jornada toda, você começou a se interessar por essa questão que é um dos temas centrais da nossa entrevista, que é a comunicação não violenta. E como a gente estava comentando antes, essa junção, né, do espiritual com o psicológico. Então fala um pouco para a gente, meu anjo. Fala de ti, dessa tua jornada, que é uma jornada realmente inspiradora, viu? Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, que tenha muitos anos ainda de sucesso, colabora tanto, né? Traz assuntos tão pertinentes, então muito obrigada, realmente. Obrigado, querida, obrigado mesmo. Obrigada também por contar a tua história. Eu honro muito a história das pessoas e essa, na verdade, é uma das minhas paixões, né? Como eu vim de uma família que, diferente um pouquinho de ti, claro que não com menos amor, tenho certeza disso, mas muito disfuncional. Meu pai e minha mãe eram muito novos quando tiveram a gente e eu tinha um irmão, e tenho, na verdade, um irmão que é mais velho do que eu e que é muito deficiente, tanto física quanto a parte motora. Depois eu tive um outro irmão também, então somos em 3. Aquela Paulinha ali, né, ela ficou muito calada, né, ela não teve muito espaço. Você era a do meio, querida? Eu era do meio, única menina do meio. Então, aquela Paula ali, ela de alguma maneira, eu acredito que o espírito da gente sabe muitas coisas, né? Então, o tempo que a minha mãe tinha, que meu pai tinha, era muito utilizado para a questão funcional do meu irmão mais velho, né? Que não caminhava, com muita deficiência, uma deficiência muito rara, então, que não tinha referências aqui. Então, eles foram desbravando muito tudo sobre isso, de uma maneira muito bonita, né? Mas aquela menina que nasceu depois ali, se sentia, né, não quero dizer que eu estava de cantinho, alguma coisa assim, mas era como eu me sentia. Mais ou menos aos 3 anos de idade, eu percebi que eu comecei a fazer movimentos no meu corpo para ser vista. E eu desmaiava, eu ficava brava e desmaiava. E aí a mãe me levou no médico e me deram um remedinho, que na época se chamava um remédio super... Todo mundo falava, né, que era o Gardenal, só que era uma potência para uma criança de 3 anos. Então me medicavam e eu ficava quietinha. É claro que a minha mãe e meu pai não tinham essa ideia, né, do remédio, fazia mal. O médico pediu, aqui ela não vai mais desmaiar, ela tá ali. E eu me mantive e cresci muito quieta, com muito medo das pessoas, com muito medo de me relacionar. Eu, na hora da chamada, na hora de falar o presente, tô aqui, eu já ficava vermelha. Eu já tremia, se tinha uma apresentação eu não ia, passava mal. E eu comecei a ficar sempre muito retraída, né? Tinha uma raiva, obviamente, dentro de mim, assim, eu sentia, sabe, que às vezes eu explodia uma rebeldia desproporcional a algumas situações. E essa Paula cresceu, querendo ser amada, querendo ser vista, mas no cantinho dela. Aí o pai dela era do meio jurídico, ela disse, bom, vou seguir os passos do meu pai.
fiz direito, entrei no Tribunal de Justiça. Eu gostava e gosto até do direito, sabe? Agora hoje eu vejo que a comunicação não violenta que fala sobre a resolução dos conflitos também vai muito ao encontro, né? Assim como também os mediadores, né, que trabalham no judiciário também fazem esse meio de campo. Então eu vejo que tem tudo muito a ver. Mas ali era um lugar onde tinha muita vaidade, onde eu ficava, né, com luz artificial, não me fazia feliz. Eu tive diagnóstico de fibromialgia, eu tinha enxaqueca crônica, então o meu corpo, ele sempre foi falando comigo, ele sempre se comunicou, e eu sempre gostei dessas coisas, sempre fui sutil, né, eu sempre percebi muitas coisas. E aí o meu desembargador estava se aposentando, e eu digo, bom, então não é isso para mim, e fui empreender. E lá, Paula, foi se empreender e montei um salão de beleza. Eu digo, bom, aqui é um universo que eu gosto de tudo isso, mas não sabia nada de administração. Então, ali foi um caos total, mas ao mesmo tempo, o que eu amava receber meus clientes, eu sabia as histórias, elas vinham me contar, aquilo me preenchia. Salão de beleza tem essa coisa gostosa de interação, né? Tem, ao mesmo tempo que tem essas fofoquinhas, mas elas diziam, ai, Paula, eu queria vir aqui, eu vim falar contigo. Eu digo, nossa, que coisa gostosa isso, sabe? Como é gostosa essa troca. Uma fofoquinha com amor é luz, né? E tá tudo bem, tudo bem, né? Se for pra gente rir, brincar, e tá tudo certo. Mas ali tinha trocas genuínas, sabe? Então tinha carinho, e eu gostava muito daquilo. Mas enfim, né, não tinha como me manter ali. E aí eu caminhei e mergulhei num autoconhecimento profundo, no meu desenvolvimento. Então eu comecei a fazer... sou instrutora de yoga, psicologia corporal, e aí entrei na questão de meditação e comecei a mergulhar nesse universo. E também, sempre nesse processo mais desafiador, porque eu casei, separei, tive filho, eu comecei a dizer, não, eu preciso me entender mais, porque a grande motivação foi eu não posso passar as minhas cacas para o meu filho. Não tem como, sabe? Eu preciso crescer, eu preciso me entender, né? Eu tô muito mais reproduzindo coisas que eu jurei para mim que eu não ia reproduzir, porque eu estava inconsciente muitas vezes, né? Eu digo, não, eu vou entrar num lugar assim de protagonista realmente da minha vida. Comecei essa investigação e estudar muito. Estou sempre fazendo muito curso, são mais de 40 formações que eu faço na parte de desenvolvimento humano. Você foi mãe aos 30, Paula? Mais 28. Ou menos? 28. 28 anos. 28 anos. Ele vai fazer 18, então são 18 anos assim que eu comecei esse processo muito forte de investigação numa busca primeiro pessoal. Eu acho que o crescimento ele não tem como eu oferecer algo se eu não estou comprometida com a minha própria busca. E de uma maneira orgânica, as pessoas falavam, Paula, tu faz isso, Paula, tu faz aquilo, me ajuda aqui, me ajuda ali. E aí eu comecei a fazer o meu processo terapêutico, né, de atender, enfim. E há 4 anos atrás eu fiz a minha primeira formação em comunicação não violenta. Que aí eu entendi o quanto aquela menininha que estava lá e que queria falar, eu precisava dar voz para ela. Era uma maneira que eu tinha, e eu me arrepio em falar isso, porque eu precisava honrar aquela criança minha que muitas vezes não se sentia ouvida, né, que precisava desmaiar para dizer, ei, estou aqui. E não era meu pai e minha mãe, e a gente precisa entender que não são os nossos pais que são responsáveis pela nossa felicidade, é a gente mesmo quando a gente começa a criar consciência. Exato. Né? A gente entra nesse lugar de autorresponsabilidade, e isso a comunicação não violenta traz muito. Né? Eu escolho agora cuidar daquela menina. Eu dou voz para mim e dou voz para outras pessoas. E Paula, me permita compartilhar contigo. Foi incrível você ter falado dessa questão da sua pequena Paula interior, porque eu ia lhe perguntar exatamente isso. Rápido, as pessoas que assistem Stefanadas, já falei algumas vezes sobre isso, no meu processo, essa questão do resgate da criança interior também foi muito importante. Quando eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado, eu era muito jovem, eu tinha 22 anos. E foi um desafio colossal em vários aspectos. Eu assumi minha homossexualidade, assumi a minha primeira grande relação, que até hoje é a grande relação que eu tive na minha vida. E jovem para um país estrangeiro, enfrentar. Então eu estava num furacão e eu estava cheio de pequenas neuroses, assim, barulho dos vizinhos e não sei o quê. E aí eu fui para um terapeuta lá, que é uma pessoa que mudou minha vida, o Ron Rothschild, e ele me deu um livro para ler.
The Drama of the Gifted Child, da Alice Miller. E aquele livro mudou minha vida. E exatamente essa ideia do resgate da tua criança interior. Né? Quando a gente é criança, a gente não tem condições de entender certas coisas, né, Paula? A gente é muito bom para perceber, mas não para interpretar. E aquele mundo fica um mundo sufocante, a gente não tem a quem recorrer, nossos pais estão, coitados, nas suas próprias realidades. Mas a gente poder fazer isso depois de adulto é uma dádiva. E o que eu queria te perguntar, já aproveitando que você colocou, quando foi que você começou a perceber, digamos assim, porque me permita dizer até um elogio para os seus pais, você com certeza foi amada, porque Muito. Não só pelo que a gente percebe em ti, mas para você ter mantido viva essa ideia da autopercepção, né, do autoconhecimento, não só numa idade já mais avançada e estruturalmente preparada, mas até quando jovem, a sensibilidade, é porque teve amor, o amor te empoderou, né, querida? Sim. E conta um pouco pra gente, nessa vida, nessa riqueza de vida que você compartilhou com a gente, quais foram alguns momentos que você percebeu, ou que talvez você tenha percebido depois, pensando no passado, em que houve um despertar da pequena Paula, tipo assim, sabe, uma ficha que caía, uma liberdade que soltava aquele amor. Conta assim, tem alguns momentos assim que você podia compartilhar com a gente, querida, assim, de reconexão com a pequena Paula? Eu tenho alguns, assim, que eu acho que me tocam, assim, e seguido eu recordo e vou para aquele lugar e revivo aquilo, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa questão da criança interior, nos meus processos terapêuticos, logo comigo mesmo, né? Eu sempre olhava para Paula pequena com muita pena, né? Eu fechava meus olhos e olhava, eu tinha uma sensação de pena pela minha criança. E vinha sempre uma cena para mim que eu tinha um aniversário, meu pai tinha cortado meu cabelo curtinho na época e eu queria ter cabelão. Então eu olhava com ela e a festa não era como ela gostaria, né? E aquilo ali nunca foi falta de amor, mas a percepção e a ilusão que eu criei, né? Que eu queria, enfim. E eu fechava meus olhos e vinha essa cena. E aí eu trabalhava minha criança interior e dava amor para aquela menina. E eu voltava e eu sentia a pena dela. Eu digo, gente, por que eu não consigo ressignificar isso dentro de mim? Mas eu comecei a conversar com ela, eu passei um mês, todo dia, me propondo a conversar com aquela cena específica, onde eu via ela ali numa questão de se sentir inferior, sabe? De encolhida. Eu digo, não, eu vou falar com ela. E nada mudava. E aí teve uma noite que eu sonhei, mas eu sonhei e aquele sonho que é muito real e eu tenho vontade de chorar se eu falo, sabe? Porque foi a alegria que eu acordei, foi que eu vivi realmente aquilo. Eu adulta... isso merece um abraço. Oh, querida. Que delícia. Fofa, que coisa fofa. Eu tava ali, eu adulta entrava naquela cena. Eu pegava na mãozinha dela e eu decorei junto com ela toda a festa. Que dádiva, olha que eu tô toda arrepiada. Que dádiva. Aí eu peguei e decorei toda aquela festinha com ela. Gente, eu acordei e depois daquele dia eu nunca mais senti pena de mim. Nem quando eu olho para minha criança, eu me arrepio toda eu falar isso. Nem a Paula adulta, né? Porque às vezes a gente se coloca e vai se encolhendo. Hoje eu não me permito mais sentir pena de mim. E toda vez que por algum motivo, né, dá uma balançada, assim, dá uma insegurança, eu vou lá e falo. E às vezes em outros lugares. E outra cena também que me... E só curiosidade, no sonho você sentiu a alegria da pequena Paula? Muito. Sendo resgatada? Muito. Você entende o que eu quero dizer com resgatada, né? Muito. Fantástico. E é resgatar mesmo. Presente que a vida te deu, viu? E é resgatar mesmo, porque quando a gente vive alguma situação que a gente percebe daquela maneira, não necessariamente é daquela maneira, mas é como a criança sente. Exatamente. E isso é importante a gente entender, porque a narrativa, provavelmente, a história que a nossa mãe vai contar, o que o nosso pai vai contar, depende, é diferente, mas é como a gente percebe. E a gente cria aquela situação por essa percepção. Exato. E que ela não perde sua validade por isso. Exatamente. Entende? É como eu senti. Então, quando eu entro naquele lugar e eu começo a perceber
aquilo com outros olhos, e quando eu criei lá na frente, naquele primeiro momento, eu deixei um fragmento meu ali. Por isso que é resgatar. Quando eu ressignifico, é como se eu pego esse fragmento que eu deixei ali naquele trauma e volto, eu me sinto inteira. Ai, eu tomo posse, sabe? Então, quando a gente vai ressignificando esses momentos que de alguma maneira a gente percebeu que ficou ali no passado, é como se a gente pegasse um pedacinho da nossa alma. É um fragmento nosso que ficou ali. Então, a gente se reapropriar desses pedacinhos que a gente vai deixando na nossa história, sabe? Uau, eu tô toda aqui. E eu olhei, eu tinha pena, mas agora eu não tenho. E eu honro aquela menina, né? E ela me trouxe essa outra Paula aqui, mais forte. Então, tu vai pegando esses pedacinhos, te apropriando. A vitalidade que esses pedacinhos têm, né, querida? Muito. E não tem idade para isso, né, querida? Não, assim, não. A qualquer idade é um momento para o resgate, né? Foi maravilhoso. 50, 60, 70, 80... Não, isso é que é incrível, né? E eu acho que uma coisa que é importante também, um dos outros momentos, assim, já era eu bem mais adulta também, quando eu me separei, foi uma separação super traumática. Amada, só uma coisa ainda sobre o sonho. Você lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Ali eu devia ter, era um aniversário para 4, 5 anos. Não, eu digo... o sonho esse sonho eu já tava, eu acho que tinha uns 30 anos já. Foi no começo do meu resgate. Tu vê, é como se a vida tivesse... agora você é mãe, vamos dar uma resgatada boa aqui para tu poder dar pro Lucas, né? Pro Lucas. Né? Todo esse amor mais puro. Mas muito desculpa, bom. querido, não, é ótimo, é legal para fechar. E aí, depois, quando eu me separei, foi uma separação muito traumática, que também foi um fator muito grande para eu. Nossa, preciso melhorar. E eu acho que o melhorar, quando eu falo aqui, né, e a gente sempre busca assim, fatores externos para melhorar, mas era uma comunicação interna comigo. Eu precisava desse lugar que a gente estava, antes de começar o programa, falando da autocompaixão. Eu não tenho como amar, né, como me relacionar com os outros se eu não estou me relacionando comigo de uma maneira legal, né? Se eu não estou sendo empática, se eu estou sendo minha amiga, se eu estou me acolhendo, mesmo nas sombras, nas vulnerabilidades, né? Então, foi um momento que eu percebi que eu precisava trocar a conversa que eu tinha comigo mesmo, né? A relação que eu tinha comigo. Mas foi uma relação, como eu estava falando, muito traumática. E é incrível como naquele momento eu peguei força porque meu filho tinha 3 anos, eu peguei ali forças para passar por aquele momento ali de dor. E eu agradecia muito por o que eu estava vivendo, porque eu sabia que aquele momento ali ia virar uma chave muito grande. E aí eu entro na espiritualidade, tem um conforto quando a gente aceita a situação, quando a gente entende que nada nesse plano é por acaso. Tinha um conforto ali que eu não sabia o que era, mas a Paula virou outra, né? Hoje é o momento que eu tenho mais gratidão, é esse que teve muita dor, né? Que coisa incrível. Então eu percebi e tinha esse conforto de conexão, assim, ó, tá tudo certo, tem algo aqui. Nossa. E tem um outro momento, se tu me permite, claro, não querendo estender muito isso, mas é porque quando eu entrei em 2015, eu acho que foi isso, ou 2016, meu filho já estava, né, assim, 9, 10 anos. Por aí. Eu já estava nesse processo, estava começando a fazer alguns atendimentos como terapeuta, mas a coisa não acontecia. Eu digo, será que é esse o meu caminho? Será que é esse meu caminho? Será que é esse meu caminho? E aí, quem sabe eu vou para esse? Me chamaram aqui. E eu tinha um lugar que eu dizia, não, mas não é. Mas ao mesmo tempo tu busca respostas, né? E num final de semana, eu estava na casa dos meus pais, o cachorro do meu filho estava ali brincando com outro e o do meu pai se soltou, que era um pastor alemão, veio morder o labrador. E eu naquela força de não, naquele impulso de não ver meu filho vendo o cachorro dele, porque eles começaram a se pegar, eu segurei o pastor alemão e eu fui muito mordida. Uhum. E naquele momento também, o meu filho aí entrou, minha mãe entrou com ele, eu me deitei, depois que a gente prendeu os cachorros, eu estava bem machucada, e foi um outro momento, uma conexão espiritual tão grande, eu digo, tá tudo certo, tá aqui. E depois,
Deu 5 dias, eu fiz um dos cursos que mais mexeu na minha vida, que foi o Theta Healing, né, que trabalha com inconsciente coletivo, com inconsciente. Quando eu fiz aquele momento ali que eu tive essa certeza, parece que teve uma resposta. E aí, 5 dias depois, eu estava fazendo o Theta Healing e ali deu um boom absurdo. Assim, da agenda lotada, as pessoas querendo. Foi uma resposta, sabe? Eu não sei o que tem alguma coisa assim, que tem alguns momentos que é tão forte essa conexão com Deus e esse acolhimento por mais que a gente julgue aquela situação desafiadora, parece que eu sei que tem uma virada de chave, né? Então foram esses momentos assim que foram bem significativos para mim, tanto da minha criança quanto o momento, sabe, de virada assim, de contexto, do que eu estava e para onde eu ia. Eu não sabia o que eu ia vir, mas eu sabia que tinha uma coisa muito legal por vir. Uma expansão da consciência mesmo, né, querida? E é inexplicável assim mesmo. São pontos assim bem fortes da minha vida que dentro da tragédia existia uma paz. Nossa, até... Um conforto. Dentro daquela cena ali, eu digo, sabe, parecia que estava tudo no lugar certo. É incrível, assim. Eu tenho a sensação, me permita, né, assim, tipo, é uma experiência mais, talvez simples, assim, no sentido de que, mas com o falecimento dos meus pais, assim, e de novo, né, como eu estava dizendo, foi num momento bonito, tipo, uma vida rica, assim eu realmente só tenho gratidão e paz no meu coração, sabe? E muita saudade, óbvio. Claro. Pessoas incríveis. Mas sabe que tudo que você fala, sabe, querida, por várias experiências minhas ao longo da minha vida, eu me identifico muito com você. Mas particularmente falando disso que eu estou vivendo agora, as pessoas acham às vezes até um pouco estranho que... eu me lembro que meus alunos, quando a mamãe morreu, mas o professor está tão bem, sabe, né? Tem um senso assim de quando a gente passa por um momento assim de transformação, de desafio, algo que é realmente estrutural, algo que não é corriqueiro, não é uma coisa do dia a dia. Sim. Por algum motivo, se a gente está aberto para isso, tem uma expansão, né? Tem como que um aumento da conexão. Eu fiz uma promessa para os meus pais assim, que as duas coisas que eu queria muito me dedicar, né, na minha jornada que eu ainda tenho nesse plano é aprender sempre mais e tentar me conectar sempre mais, sabe? E por isso que eu estou tão feliz de ter essa entrevista contigo, porque, né, o teu trabalho, né, Paulo, é um trabalho de conexão, né, assim, de realmente... E veio isso agora falando contigo, sabe? De conexão. E a morte dos meus pais é interessante, ela abriu... É como se fosse um presente que eles me deram, assim, um senso maior de conexão com as pessoas, com a vida, com as coisas. Por isso que eu, quando você falou, me tocou aquela coisa de expansão da consciência. É como se a gente sentisse que a nutrição está aí, né? A nutrição está disponível para a gente. A gente nunca está só. Incrível, assim. Eu sempre fui uma pessoa, trazendo aquela coisa incrível que você falou, Paula, do diálogo positivo consigo mesmo, né, da autocompaixão. Uma dádiva que a vida sempre me deu é que eu sempre fui muito feliz comigo, sabe? E à medida que eu vou envelhecendo, né, eu fiz 56 anos esse ano, eu me sinto cada vez mais feliz comigo mesmo. E com a passagem dos meus pais, sabe o que intensificou? Não é meu querer estar com as pessoas, ao contrário, eu sinto muito mais amor para dar para as pessoas, para os meus alunos, para os meus amigos, né, para os meus 2 afilhados. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 afilhados que são como se fossem meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, tem uma sensação tão gostosa de não ter medo nenhum da solidão, sabe? Porque a solidão, ela não existe. Exato. Sabe? A solidão, ela é... Eu tenho uma terapeuta maravilhosa, que hoje é uma grande amiga minha, a Elisa, que foi minha terapeuta durante mais de 20 anos. Ai, que lindo. E ela dizia muitas vezes isso. E eu entendia, mas não sentia. A gente nunca está só. E hoje eu sabia aquela sensação de... Tem algo real aí. E nesse... desculpe estar tomando tanto tempo, mas eu também estou me inspirando assim, de dividir essas experiências. Essa sensação de que existe
abundância ao nosso redor, sabe? De que existe amor, de que é só a gente amorosamente aprender a se conectar com isso. Mas o interessante é que não é tão fácil assim, pelo menos não vou dizer que é difícil, de forma alguma, mas o que eu acho surpreendente, e repito, por isso que eu me identifiquei tanto com sua experiência, é que acontecem situações na vida da gente que a gente não imaginava, ou que a gente não estava pronto para aquilo, ou que a gente não imaginava que a consequência daquilo fosse isso, mas que abrem, de repente, a gente para essa presença, para essa abundância, para essa conexão, que nos alimentam da gente de uma maneira incrível, né? E tu sabe um sentimento que me vem junto com isso? É um sentimento de gratidão. É uma sensação assim de que a gente só tem que agradecer. Né? E gente, não são palavras assim da boca para fora, é uma coisa realmente muito forte de só temos o que agradecer. E se a gente libera essa energia da gratidão, né, Paula, parece que a gente ajuda a abrir um dique de amor. E, meu anjo, voltando para ti agora, né? Essa questão exatamente que a gente está falando agora vamos chamar, né, da espiritualidade. Como é que você conecta isso com o teu trabalho, sendo assim um pouco, digamos, acadêmico, né? Uhum. A gente sabe que o mundo, digamos assim, o mundo da psicologia, o mundo da psicanálise, ele é um mundo que é um mundo muito rico, né? Me permitam, desculpem, falar com a superficialidade de que não é nenhum entendido, mas é um mundo que tem um componente que é muito mental. Né? Graças a Deus houve uma expansão muito grande nos últimos anos, e o Brasil, particularmente, é um país lindo, porque a gente é muito mais aberto para as coisas do que certos linearismos acadêmicos, que são mais europeus, mais até do que americanos, europeus mesmo. Uma coisa um pouco mais material, né? Aqui no Brasil a gente tem uma liberdade com as coisas que eu acho fantástica, sabe? Como é que se junta isso na tua experiência pessoal? E agora eu puxaria também para o teu trabalho. A questão... porque as pessoas muitas vezes confundem o espiritual com a religião, ou digamos assim... pode vir um pouco aquela confusão. Não, mas será que a gente não está um pouco indo para uma espécie de ópio, né? Assim, eu estou muito curioso mesmo, querida. Como é que se junta essas questões? Eu diria até mais no teu profissional, porque no teu pessoal já dá para ver que tu é uma pessoa tão iluminada que é super tranquilo isso. Obrigada. Mas você chega, por exemplo, numa corporação, né? Tu trabalha com corporações. Como é que é lidar com isso, querida? Eu acho que quando a gente chega num ambiente que, né, não tem essa abertura tão grande para falar de espiritualidade, a gente fala, e o bonito da CNV é que ela me trouxe uma questão muito material, porque eu fiz sempre muitos cursos e formações voltados para uma área mais holística, integrativa, voltada para o espiritual, até para o místico também. E eu precisava de algo mais material para chegar nesses lugares que tem uma parte mais densa, né? Que eu preciso ser mais prática. Uma pelezinha de jacaré um pouco mais grossa, né? Exato. E eu acho que a gente tem essa missão, porque a gente não precisa falar da linguagem que a gente acredita, né, que é mais bonita, não preciso chegar lá namastê, porque ninguém vai abrir a porta para mim, né? Mas ao mesmo tempo, se eu falar de quanto um feedback, né, é importante dentro de do mundo corporativo. E se a gente falar que a presença, a pessoa ser escutada, então vai abrir essa ponte, né, de entendimento, de possibilidades. Então a gente vai trabalhando, como eu estava falando, a CNV ela traz para a matéria essas questões que são mais sutis, tipo a presença, a empatia, a autocompaixão, as necessidades humanas, que ao meu ver, é muito espiritual, mas ao mesmo tempo, a gente traz para questões práticas. Um comportamento desafiador dentro de uma empresa esconde um sentimento que esconde uma necessidade não atendida dentro da corporação, né? Dentro daquele sistema ali. Então, se a gente olhar, nossa, tem isso que não está sendo atendido, mas eu tenho essa minha que é importante ser atendido. E a gente entra num lugar onde a conversa já tem uma intenção positiva e eles não precisam concordar,
mas que a gente pode ver pontos em que as duas necessidades sejam atendidas. Então abre-se um campo, ao meu ver, lindo e nada mais espiritual do que eu perceber a necessidade humana do outro, porque eu não estou querendo convencer o outro, eu vejo o outro como humano. Logo também vejo aquela outra parte ali como humana. E eu não me coloco numa obrigação de fazer, porque a gente instintivamente, é nosso, a gente quer colaborar com o outro. Né? Eu vejo que o outro ali tem aquela necessidade, nossa, então deixa que eu ajudo. Né? Se a gente falar, nossa, alguém quer fazer uma vaquinha aqui, nossa, eu ajudo. É instinto nosso. Então, se a gente se coloca nesse lugar, só que a gente está tão desconectados da gente que a gente não percebe mais a humanidade, nem a nossa, porque a gente não conversa com a gente, e nem a do outro. Então, a CNV, ela me trouxe muito isso, essa materialização de coisas que eu acredito, como não tem nada mais rico que o que a gente está fazendo aqui, né? Presença. O que a gente tem mais sagrado aqui é o nosso tempo. E quando eu estou aqui completamente contigo, eu estou aqui contigo. Né? Tem um pedaço meu aqui comigo. Então isso aqui é rico, isso aqui já é sagrado. Então é algo espiritual quando a gente está nesse lugar de busca de entendimento, né? Por essas necessidades humanas, olhando além daquilo que muitas vezes a gente coloca com as nossas defesas, o que está por trás desse comportamento? Exato. O que levou essa pessoa a agir assim? Sabe? Mas não num lugar julgador, mas curioso, porque ele tem uma alma. Uau! Deixa eu ver. Então é trocar um pouco a nossa lente, porque esses conflitos eu vejo como uma grande oportunidade de profundidade de todas as relações. E meu anjo, me permita, vamos ver se você concordaria comigo, essa coisa fofa, né, que a gente está compartilhando aqui, essa ideia do espiritual, seria essa... Porque quando a gente pensa em espiritual, eu só quero terminar esse tema do espiritual, a gente muitas vezes relaciona com questões como o místico, mas todo esse universo, seja ele religioso, seja ele místico, seja ele metafísico, cá para nós é um universo que pertence muito à mente, né? A mente com suas explicações, com seus quadros. Né? Tem uma coisa muito rica, na minha opinião, que eu acho que você resumiu super bem, que no fundo tem a ver com o espiritual, que é esse mergulho no agora, no momento, né? Na conexão, no estar com o outro, onde tudo isso meio que se dilui, né? A gente sai um pouco desse blá, blá, blá constante da mente, né? E ele se dilui na conexão. Na conexão. Porque eu tive um sonho muito bonito com minha mãe acolhendo meu pai, um dia depois que ele morreu. Um sonho lindo. Meu Deus. Lindo. Que presente, né? E eu senti conexão. Tu vê que se a gente parar para pensar, me permitam talvez ser um pouco radical com isso, mas toda experiência que cada um de nós, do seu jeito, classifica como espiritual, tem uma conexão por trás. Tem. A essência dela é que você se conectou. Ou com aquilo que a gente falava antes, desse algo maior, ou o que também faz parte desse algo maior, essa conexão com outra pessoa, e aquilo que você falou, querida, consigo mesmos. Né? Consigo mesmo. Tu achas assim que o mundo seria um mundo mais leve se as nossas escolas, me veio isso agora, se a gente aprendesse de pequenininho, não sei, independente do método, não vamos, mas essa coisa do se conectar. Né? Total. E a nossa cultura, ela fala e ela nos ensina a desconectar. Não chora. Homem não faz isso. Né? A menina tem que ser boazinha, recatada. Então a gente vai se moldando a não falar, a ficar quieto, a engolir. Eu preciso te perguntar, meu anjo. E, por exemplo, com esse universo gigantesco que a gente hoje à disposição na palma da mão, de constante estimulação, a gente está careca de saber as vantagens que isso tudo tem e também muitas críticas que são feitas a isso. Mas uma particularmente que sempre me tocou muito e que eu acho que você tocou exatamente nisso agora, é que com esse mundo à disposição na palma da mão, a gente tem zero de paciência com nossos sentimentos desagradáveis. Exatamente. Então, eu estou com um pequeno incômodo, vou me distrair. Exatamente. Nunca ficar, né? Nunca dizer, vamos. Não.
qualquer distração tá valendo. E a gente tem muito acesso agora à distração. Isso. Né? Então eu não consigo mais me permitir sentir. Tanto eu me anestesio, né, com, às vezes, remédio, eu não estou de modo algum falando mal de medicamento nenhum, mas muitas vezes eu não busco uma causa, né, através de um trabalho mais profundo, eu não vou, deixa eu aqui, tomo aqui, assisto ali, vejo aqui, saio aqui, bebo aqui, e então a gente vai colocando, para mim são tudo anestésicos da vida, do sentir. Quando eu estou desconectado desse sentir, e que muitas vezes é para negar alguma dor, algum desconforto que está ali, mas eu também estou criando um anestésico para a alegria. Exato. Para o olhar brilhando na natureza. É como se eu criasse uma barra de dormência. Exatamente. Sabe? Tá ok. Então eu vou viver aqui sem sentir. Exato. Mas quando eu não entro em contato com a minha dor, com a minha tristeza, que elas estão a serviço, não existe sentimento bom, existe sentimento ruim, todos estão aqui comunicando, o universo para mim é tão perfeito. Nossa, a tristeza chegou que ela veio dizer, nossa, ela veio dizer que eu tô com saudade do meu pai. Sabe? Que ele me faz falta. Nossa, mas... Ao mesmo tempo, aqui, olha eu conversando comigo, veio uma gratidão porque eu tive meu pai durante meus 56 anos, entende? Exatamente. Uau, então tá tudo aqui, isso sou eu. Exatamente. Uau, entendeu? Olha o poder que tem isso. Meu Deus, e que coisa rica. Muito, mas a gente cada vez mais está sendo condicionados a não sentir. Exatamente. A perder isso. E a CNV, ela fala. A frase que Marshall, né, que é o criador da CNV... Deixa eu te perguntar, meu anjo, aproveitando esse ponto, o que é a CNV? Vamos, que eu acho que é importante a gente trazer. Porque isso é fascinante. Vocês estão percebendo, assim, nesse papo com a Paula, a gente está percebendo, por exemplo, a CNV como um canal em que a gente pode trabalhar certas questões, digamos assim, que a gente antes chamou de espirituais, né? Que a gente relacionou com conexão, conexão com o próximo, conexão consigo mesmos, conexões com a vida. Me permita só fazer mais um adendo de poesia, porque é tão inspirador essa conversa. Muitas vezes eu sinto, sabe, Paula, uma vontade... Os momentos que eu me sinto mais feliz são os momentos que eu sinto que eu estou entregue ao rio da vida, sabe? Sabe quando você se joga... Uau, mas eu vou bater numa pedra, vai ter uma cascata que eu vou cair. Não importa, a vida que me leve. Confiar é tão difícil, né? Soltar, confiar, que eu digo, confiar no sentido amplo, né? Confiar é tão difícil. Agora, tu imagina, gente, assim, ó, como é que a gente pode começar, pouco a pouco, amorosamente se jogar no rio, se a gente tem todas essas barreiras que não nos permitem soltar? Todos esses sentimentos que você muito bem colocou, as vergonhas, os sentimentos de autodepreciação, as raivas que não foram resolvidas, todas essas coisas que estão lá e que precisam dar voz, né, e que precisam ter voz, e que muitas vezes, gente, a gente fala, né, eu tenho certeza que você compartilharia isso comigo, Paula, não são nenhum monstro. Não são nenhum monstro, ao contrário, é uma pequena Paula, um pequeno Stefano que quer um abraço, um choro, e a energia que se solta depois disso, né, é incrível. E é nesse sentido que eu fiquei muito curioso, querida, que o nosso querido pessoal da produção sempre, com toda razão, exige um pouco de coerência, né? Tu estás utilizando, claro, entre outros, mas tu está utilizando esse conceito fantástico não é diálogo, como é o termo? Comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Fala pra gente, sim. Tá. A comunicação não violenta, ela foi criada por Marshall, né, Marshall Rosenberg, e os livros estão aí disponível também para quem quiser. Eu acredito como uma filosofia de vida, né? Ela traz alguns pilares, né, que a gente também fazer o fato em si, o observar em si, e isso também é muito legal porque tira muito do nosso teatro mental. Né? Então ele traz, olha, o meu chefe falou isso aquele dia, tananã, tananã. Meu chefe, ele tá com mania de perseguição comigo, e não sei o quê, né? Então a gente vai criando esse teatro mental. Ele traz esse lugar da gente ter uma presença a ponto de observar o fato em si, de conseguir entrar em contato com os nossos sentimentos, né? Então a gente fala, né, pra gente mesmo, nossa,
eu fico incomodado. A gente entende a nossa necessidade que não está sendo atendida aí e a gente faz um pedido. Isso aqui eu estou falando de uma forma assim, ó, mais superficial para vocês entenderem o que a comunicação não violenta é. Ela vem da psicologia humana, né? Então ele vem já trabalhando essas necessidades, ele tem esse caminho, só que ele é muito, mas muito além disso. Ele é uma filosofia. Ele fala muito da autenticidade, da conexão, da empatia, de todas, da escuta empática, né? Da presença, e ele mostra vários meios da gente utilizar essas ferramentas. Fala também, porque ele acredita muito na CNV como um caminho também espiritual. E ele foi, né, disseminando isso pelo mundo. Qual era a nacionalidade dele? Acho que ele era judeu. Israelita? De Israel? Não me lembro, agora não vou saber te falar. Mas assim. a época dele? Ele morreu agora, acho que foi em 2008. Ah, então é relativamente recente, Ele né? é recente. E ele começou a trabalhar muito trabalhando em conflitos entre países. Fantástico. Né? Então ele fazia isso, chamavam ele para fazer e ele foi levando, disseminando em workshops para o mundo inteiro a comunicação. Como é que você chegou na comunicação não violenta? A comunicação, quando eu fazia terapia, meu terapeuta falou da comunicação não violenta a primeira vez para mim. Minha irmã que faz psicologia, ela comentou comigo que eu disse que ia entrevistar você e tal. E ela disse que é muito interessante, você vai gostar, que é muito interessante essa questão da comunicação não violenta. E assim, a história dela é toda muito bonita e o caminho dele, assim, que ele foi, sabe, colocando, disseminando em escolas, com os filhos. E hoje ela é utilizada muito, e quando eu fico tão feliz, às vezes eu estou vendo uma rede social, alguma coisa, e disse, uma palestra de comunicação não violenta no Tribunal Regional do Trabalho. Uau! Então, ao mesmo tempo eu vejo que há um caminho que a gente está tão desconectados da gente e das relações profundas, né, até em função dessa era digital, tem um outro caminho que vai ser necessário e a gente vai sentir falta disso, que eu acho que vai vir tão forte quanto a conexão digital, essa conexão entre relações humanas e verdadeiras e profundas. Então ele deixou esse legado e todo esse estudo que está sendo ainda estudado, porque ele até é recente, se a gente for pensar, né? Ele estava aí há alguns anos atrás, até uma das pessoas que eu fiz as minhas formações fez diretamente com ele. Então, ele nos deixou essa bagagem maravilhosa, só que cabe a gente também a fazer esse movimento. Quando primeira vez que eu assim, entrei em contato, eu chorava vendo o conteúdo. Eu digo, cara, é rico demais isso. Paula, deixa eu te perguntar, me veio essa curiosidade agora. Vamos imaginar, assim, uma situação bem comum, né? Você que eu digo, né, alguém, está com dificuldade de comunicação, de diálogo, né, que é um termo que a gente usa muito, mas vamos ampliar para o termo comunicação. Com um companheiro, companheira, parente, amigo. Como é que se daria para a gente assim? Eu sei que é uma pergunta super pragmática, mas assim, como é que a comunicação não violenta nos na prática, no dia a dia. CNV na prática. CNV na prática, tá? Eu vou dar um exemplo que às vezes eu vou dar. Vou usar os passos da CNV, mas ela é muito mais que isso, né? Mas para vocês entenderem mais ou menos. Claro. Eu tenho um conflito absurdo com meu marido. Ele chega em casa, ele deixa os sapatos pela casa inteira, tá? Então, aí eu vejo o sapato na sala, aí ele deixa no corredor, ele deixa na porta do quarto, menos na sapateira. Então, nesse caso, a comunicação violenta seria pegar o sapato e jogar na cabeça dele, né? Exatamente. Ou ficar que nem dois cachorros, eu falo, quando dois cachorros ficam latindo, mas tu fez isso, mas tu fez isso, mas tu deixa a bolsa não sei aonde, e ficam sem entrar, resolver, né? até cansarem, né? E sem aprofundar. Quando eu digo, nossa, isso aqui tá me incomodando, deixa eu acessar o que tá aqui em mim, aí eu vou, assim, e a gente começa a ter um olhar mais refinado para a própria vida, né? Então eu vejo, nossa, é que ele chega cansado do trabalho. Eu percebo que ele está
cansado, que de repente ele quer descansar. Eu acredito que isso é importante para ele relaxar. Mas eu também percebo que é importante eu deixar a casa limpa. E eu preciso da casa organizada, porque senão eu não fico em paz. Então eu chego para ele, olhando e tendo esse olhar, de olhar muito além do comportamento dele. Eu não vou brigar pelo comportamento dele em si. Então eu chego, meu amor, amor da minha vida. Não, tô brincando. Não é sobre falar mansinho, mas é sobre falar né, o realmente importa. Então eu falo, amor, eu percebo o quanto você chega cansado e quanto você quer relaxar quando chega. Eu fico tão feliz que esse é o momento, né, que tu chega na nossa casa, que a nossa casa te faz bem e que tu realmente consegue, né, se sentir em paz, tranquilo. Que bom isso. E eu, nesse tempo, eu estava organizando a casa, porque é importante também para mim deixar a casa cheirosa para quando tu chega e ter esse momento de paz. E a organização, ela é importante para mim. Eu percebo que tu deixou, ó, o fato em si, eu percebo que tu deixou o teu sapato na porta do quarto. Tu está deixando, né, toda vez na porta do quarto. Aí, ou seja, eu entrei num campo onde eu não agi com reatividade, agressividade. Eu olhei a necessidade dele, eu estou pontuando a minha necessidade. Isso que eu achei muito importante. Que é entender que você tem o direito de pontuar a sua necessidade. Claro, é fundamental. Né? Fundamental. Porque isso é o autorrespeito. Exatamente. E isso é a autenticidade. E isso é a primeira não violência. Exatamente. Exatamente. Tu entende? É essa violência que eu tenho que ser. Eu tenho que. Não é ser bonzinho com o outro. Sempre ceder, compreender o outro. Não, tem, né? Não, a comunicação não violenta é exatamente o oposto. Uhum. Eu preciso ser honesta e autêntica com o que eu tô sentindo. Uhum. Não o que eu tô sentindo naquele. Eu tô com raiva dele por causa que ele deixou o sapato ali. Não, eu fico frustrada, porque eu tenho uma necessidade. Então eu vou caminhos mais profundos dentro de mim. Uhum. Então eu falo para ele, mas eu tenho uma necessidade, amor, dessa hora dela ser mantida para eu ficar e poder relaxar contigo. Tu quer que eu relaxe contigo? Eu quero que tu relaxe comigo. Aí eu faço um pedido, ou eu abro um campo para a gente ver qual a solução. Amor, o que tu tem como, toda vez que tu chegar, tu colocar teu sapato na sapateira? Porque aí eu vou ficar tranquilo, vou conseguir relaxar contigo. Provavelmente ele vai dizer, uau, amor, claro, eu não sabia que era isso que tirava a tua paz. Uhum. Entende, né? Uhum. Ou ele vai dizer, nossa, amor, mas é importante pra mim, eu não quero entrar de sapato. Então, tu deixa ali no cantinho e tem como tu, tal hora, pegar? Não, aí tal hora eu pego. Aí vocês vão criar um campo de possibilidade. Mas não criou uma reatividade, eu não acredito, eu não posso deixar o sapato nem onde eu quero, só o que falta, então eu não vou mais pra... Que aí vira uma bola de neve, né? E às vezes tem casais brigando 35 anos pelo sapato que tá na porta. Pelo copo que não vai para a pia, porque não se percebe, não se comunicam da maneira mais profunda. Exatamente. E na superficialidade vem conclusões do tipo, faz isso só para me irritar. E aí eu já tô magoada, eu já levo pro pessoal. E aí, entende? Então, imagina isso no mundo corporativo também. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido ainda prático, né? Stefanadas no dia a dia. Por exemplo, um problema que eu teria, que eu acho que a maioria de nós tem, é aquele momento, você colocou a palavra precisa, reatividade. Uhum. Né? Tem aquelas soluções clássicas que, por incrível que pareça, funcionam. Respira e conta até 10. Esse primeiro passo, que talvez seja o mais difícil, porque ele tem esse impulso da reatividade, que é o observar de uma forma ampla. O que é que você sugere que a gente faça naquele momento? Tá lá, o sapato foi pro chão, o barulho mexe com tudo aquilo, aí vem aquele vulcão. Nesse momento, para que a coisa não se descompense, o que é que a gente poderia fazer nessa hora? Assim, o famoso respirar, tem que contar até 10, o quê? Não, o respirar, por que o respirar é trazer presença para ti? Excelente. Conexão e presença. Não Perfeito. Falei da presença? O que é isso? Isso é espiritual. Deixa eu estar aqui em mim. Deixa eu voltar para... Esses dias eu fiz um post no meu Instagram e botei respirar também é CNV. Porque é isso. Tá aqui, tá aqui. Né? Tá tudo bem. Aí eu volto, o que eu tô sentindo? Nossa, muita frustração. Exato. E aí primeira coisa, eu entro em contato comigo. Porque eu tô jogando no outro algo que eu nem percebi em mim ainda. A base de tudo isso. Tu entende o quanto ele é rico porque ele volta pra ti. E ele te traz um lugar de autorresponsabilidade muito... E real. E te presente, empodera, conectado. Porque não é o outro que é responsável pelo que eu sinto. Exatamente. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Exatamente.
E com o direito de se posicionar. Exatamente. Exatamente. Eu sou responsável, eu me sinto isso, e aí eu posso dizer como eu me sinto, e eu tomo posse disso, porque a vulnerabilidade, esse acesso aos sentimentos, ele não é algo para a CNV ruim, na verdade, ele é o diamante. Ele é um diamante. Ele é o diamante. Por isso, voltando só ao que Marshall sempre fala, a pergunta inicial da CNV, o que está vivo dentro de ti agora? E aí, nossa, deixa eu ver o que está vivo aqui. Eu estou um pouco nervosa porque eu estou aqui, mas eu estou feliz, é um assunto que eu amo, nossa, quanta coisa aqui dentro. E aí eu deixo isso chegar em mim e eu deixo chegar no meu corpo. Eu sinto o quentinho no meu peito. Às vezes, quando é uma sensação ruim, nossa, bateu ruim aqui. Chegou a estar meio enjoada. E aí eu percebo isso em mim. Gente, a gente fala tanto do universo e tudo que está dentro, que está fora, está dentro. Então, tem um universo acontecendo aqui que está se comunicando Exato. comigo e eu não entro em contato com ele. Exato. Uma das coisas que eu percebo, Paula, lindo tudo isso, como a gente tem essa dificuldade do parar, até por essas questõezinhas, como você falou mesmo, o incômodo de um respirar acelerado. São pequenas coisas que estão no corpo da gente e que se a gente simplesmente der uma paradinha ou respirada, vão dizer coisas do tipo, eu estou precisando comer, quero dormir, estou precisando de um abraço. E que a gente não vai, Que maravilha. Então, o ponto de saída da comunicação não violenta é uma coisa realmente extraordinária. É o voltar para o real. Aqui, agora, para o corpo, para o que está vivo em mim aqui. O que está vivo em mim aqui, o fato em si. Então, quando eu falo que a comunicação não violenta, ela trouxe muito, ela criou esse campo mais material para eu conseguir trabalhar em instituições. O espiritual. Exatamente. Então, ele traz esse agora. Eu não fico, quem sabe, é porque teu pai, não sei. Não. O que tu sente agora? Né? Pode ter ido lá, mas agora tu te cuida. Exato. E tu é responsável. E tu pode te falar. E tu pode agora agir conforme isso que tu sente. Né? Então tu vai te empoderando e te liberando daquilo que muitas vezes te prendeu com essas narrativas e esses teatros mentais. Não estou falando que a gente não tem histórico, Perfeito. que não tem que ressignificar. Não é sobre isso. Mas é um lugar muito de protagonista. Exato. E ao mesmo tempo, que eu acho interessante falar, que muitas vezes a gente fica, mas é porque eu tenho o quê? Não, eu escolhi, eu tinha outra escolha, mas dentro das escolhas, eu escolhi estar aqui. Hoje, mesmo eu ficando nervosa, né? Mesmo eu saindo um pouco do meu conforto, porque isso aqui é novo para mim. Então tem um desconforto, tem uma alegria, tem toda essa conexão, tem essa humanidade, mas é novo, então tem um desconforto, mas eu escolhi estar aqui, porque eu tenho a missão de falar sobre isso. Isso é a minha verdade. Então vai te colocando num lugar que, mesmo num lugar desafiador, energiza, né? Vem Uau! Meu Deus, dá um... Porque eu escolhi. E mesmo, eu tenho um trabalho que eu odeio, que eu não sei. Não, tu escolheu ele, porque tu poderia não estar trabalhando, tu pode sair, tu pode estar... Então, vai te colocando... Eu sei que a gente falando assim, tem tantas coisas no mundo, né, que são desafiadoras, enfim, mas a gente sempre está no lugar de escolha, sempre há outras, por mais desafiador que esteja ali o teu universo. Exatamente. Isso quer dizer que eu fui responsável de estar aqui, e eu sou responsável se quiser sair daqui. Exatamente, Paulo. É Fantástico. muito rico. Isso é extremamente empoderador. Muito, extremamente muito empoderador, é transformador. E eu vejo a CNV como uma filosofia de vida, é um modo de tu viver. É um modo de viver. É um modo de viver. Então, ela é muito quente assim em mim, sabe? E ela me dá uma sensação, Paula, me corrija, ela ajuda profundamente a gente enxergar o próximo. Muito. Profundamente. Muito. Muito. A gente acaba... E no universo corporativo, assim, tem algum caso que você poderia contar pra gente? Obviamente, sem dizer nomes, né? Tipo, uau, que legal. Tipo, que funciona, com certeza funciona, porque é algo tão rico, real e poderoso... Me veio outra pergunta agora, porque eu ia dizer, só não funciona se as pessoas não querem. E aí vem uma coisa interessante, tipo, é preciso, de fato, ter predisposição. Pronto, ótimo, então temos aí.
Não, porque se eu mudo, porque como a CNV, quando eu entro numa conversa, eu tô falando, qual a intenção que eu tenho aqui? Nossa, eu tenho a intenção de falar a minha verdade, de falar a minha verdade é muito subjetivo, né? De colocar limite do meu chefe, que ele sempre me chama depois das 19 horas. Eu tô com essa é a minha intenção nessa fala. Ele pode concordar ou não. Eu me desprendo muito do resultado. Porque é muito mais num lugar de ser verdadeiro também contigo. Nossa, mas como eu falar isso, né, para o meu chefe, porque ele é meu chefe, enfim, eu vou ter esse cuidado, porque é para também ter cuidado com o outro. Eu quero ser cuidado, eu vou cuidar do outro. Então eu falo, o meu chefe me liga às 19h30 e diz, olha, Paula, olha, né, e dá uma tarefa qualquer, assim. E aí eu falo, olha, chefe, obrigado pela confiança que tu tem em mim, eu fico muito feliz. Mas, depois das 19h, eu não consigo mais te atender porque eu estou indo buscar o meu filho no colégio. Amanhã pela manhã eu faço isso na primeira hora. Tem mais alguma coisa, né? Ou, né, boa noite, enfim. Então, tu vai colocando os teus limites de uma maneira... Eu percebo que isso é urgente para ti, né? Eu vou dar prioridade para isso pela manhã. Mas agora, chefe, eu estou indo buscar o meu filho, eu preciso estar com ele. Então, a primeira hora, eu posso entrar em contato contigo para que a gente resolva isso da melhor maneira? Posso? Ah, tá, desculpa. Porque tu pontuou. E normalmente a reação é positiva, E né? normalmente é. Porque tu se colocou num lugar verdadeiro e vulnerável. Mas o que tu tá pensando, tu não vai colocar. Olha, só porque é muito importante eu buscar para mim. A gente pode, de repente, ajustar os nossos horários de atendimento. Eu posso ver isso também para eu estar disponível aqui para o senhor. Então, vamos ver alguma maneira, então, que eu possa atender o senhor? E a gente abre outro campo, porque eu não estou querendo convencer ele, que eu, né, nem ele, não é sobre isso. É sobre criar uma relação diferente. É sobre criar uma relação diferente. É sobre criar uma relação diferente. E se eu estou aberta a criar essa relação, por mais que o outro, no começo, né, se feche, muitas vezes as pessoas, quando vê que tem esse comportamento, não sabem lidar com isso e não querem falar. Não, o que tá pensando? Tu acha que tu vai falar assim comigo? Não é sobre isso, eu que mando. Não, tudo bem. Quando o senhor achar que é importante ou que você está preparado, é só me chamar. Eu quero muito falar contigo. Quando tu acha que é importante, que a gente consegue conversar? Ah, eu não vou conversar essa semana contigo. Então, na semana que vem eu posso retomar isso contigo? Então, tu faz pedidos claros. Eu percebo que tem desconforto quando eu falo assim. A gente pode, então, esperar um tempo até que tu entenda o que fica confortável para ti. Quando que fica confortável para ti? É respeitar o outro. E não tem como, se a gente está num lugar onde eu respeito o outro, não ter, claro que cada um no seu tempo, uma abertura. Esse é um ponto super importante, exatamente. E se eu, deixa eu Claro, terminar, mas se eu sou responsável pelo meu sentimento, quando eu falo para o outro, eu já estou melhorando a relação que está aqui em mim. Eu também não fico reativo ao outro. Não, foi importante, eu disse, eu me respeitei. Eu falei que era importante eu buscar o meu filho. Eu vou ver agora com ele quais as outras opções. Estou aberto nesse campo. E vem, porque muitas vezes o nosso maior conflito nas relações não é na relação em si, é naquilo que eu estou colocando para o outro, que é responsabilidade minha do que eu estou sentindo. Então, se eu acesso isso, que tá aqui comigo, eu tô com raiva do outro porque ele põe o sapato lá, nossa, mas deixa eu ver aqui, nossa, eu que tenho essa necessidade de organização. Ou seja, você não joga raiva. Exato. Né? Você então, joga o fato de forma, digamos assim, amorosa, adulta. Isso. E mesmo que não aconteça da forma que eu desejo, porque não é persuadir, né? Não é manipular. Não é ser dono da verdade. Não é ser dono da verdade, é bem pelo contrário. Eu aceito que o outro também tem o espaço dele e ele pensa diferente. Então, literalmente, você falou muito bonito, é criar um espaço de construção e diálogo que não existia. Cria. E esse espaço de relação, essa conexão, são duas pessoas humanas. Não há nada mais humano, mais real, de maior vínculo que isso.
Então, quando a gente soluciona um conflito, né, mais forte, vamos supor, dentro de uma relação, dentro do meio, um chefe com um funcionário, depois que passa aquele conflito, cria-se um outro nível de relação, tu pode ter certeza disso. Fantástico. De confiança, de segurança. Nossa, ele fala o que ele pensa. Né? Então, se eu sei que ele falou, se ele falou que ele gostou do meu trabalho, uau, ele gostou do meu trabalho. E a gente, até os elogios, a gente trabalha na comunicação. Não é, nossa, tu foi maravilhoso hoje. Maravilhoso, fica muito. Nossa, quando tu faz um relatório desse modo, com tanto cuidado, que eu percebo nessa fala, nisso aqui, nossa, como você é rico no seu trabalho, como é maravilhoso te ter aqui na nossa companhia. É de outro lugar, tu pontuou também um fato específico. E aí tu percebeu que aquela pessoa estava presente mesmo. Exatamente. Novamente, em conexão contigo. Te percebendo, te olhando, te atravessando. Nossa, que coisa fantástica, assim. Né? Não é um... Exato, não é exatamente, não é uma bolha de sabão, não. É algo real. E tu vê que a gente sempre volta para a importância da conexão, do real, do presente. Ou seja, se esses elementos estão presentes, dificilmente o diálogo não avança, né? Dificilmente a comunicação não se torna construtiva. A comunicação não violenta, como é o nome do autor? O Marshall? Marshall Rosenberg. Nossa, ele de fato criou uma sistemática de puro amor e bom senso, né? Tipo, é como se... vamos voltar para os básicos da vida, né? Para a água, para a terra, é isso. Sabe? Você usou uma expressão que eu amei, o teatro da mente. A gente tá sempre... E a gente acredita nesse teatro. Não, eu acredito. Impressionante, não, né? a mente, a gente acredita no que a mente tá falando pra gente e a gente sente conforme a gente criou. Então, entende? Eu começo a ter taquicardia. Nossa, ele tá aprontando pra mim, aquele ali sempre foi danado, danana. Vou ser traída, já sou traída, já sei até com quem, com aquela. Não... E eu criei, Genial. E eu já sinto, e meu coração já palpita. E aquilo ali pra mim já é uma verdade absoluta. Ou seja, a pessoa pode ter um infarto em cima de uma mentira. E agora tu imagina... Mas a ansiedade é isso. A ansiedade é isso, exatamente. A ansiedade é isso. Mentiras muito antigas que a gente acreditou. Exato, que a gente conta pra gente mesmo. Que a gente conta pra gente mesmo. Né, do que tudo que pode acontecer, de todas as possibilidades que tem por vir e que eu não consigo pensar em todas. Ou eu diria até mesmo que alguém também pode ter contado pra gente e que a gente comprou aquilo como uma verdade. Sim. Porque a gente não pode negar, né, querida, assim, nós tivemos a sorte de ter, cada um da nossa maneira, a paz amorosa, mas muitas pessoas não têm isso. E existem, de fato, situações em que o crescer de uma criança realmente ele é repleto de imposições que foram colocadas externamente como absolutamente verdadeiras. Né? Tipo, tu não presta, tu não vale nada... Né? Mas mesmo com isso a gente pode resgatar, né, querida? Total. Mesmo assim a gente pode resgatar. Total. Porque ele vai entendendo, a partir desse contexto, nossa, mas o que eu sinto? Nossa, eu sinto tristeza pela minha infância, eu sinto tristeza porque eles, não sei se eu consigo acreditar em mim. Nossa, não, aí tu vai falando contigo, mas eu vou abraçar minha tristeza, né? Eu vou abraçar. E o que eu tenho aqui agora? Aí tu vai olhando, não, mas isso aqui, o que eu posso fazer? E tu vai criando essa força interna, né, de acolher a sua dor. Exato. Não é negar a sua dor e nem ser reativo em relação ao mundo, né, pela sua dor. É acolher a sua dor e muitas vezes, eu tô inseguro aqui. O que eu posso fazer para ter a segurança? Sabe uma coisa que eu posso ter um amigo, eu posso chamar aquela pessoa para fazer isso comigo que eu vou ficar mais tranquilo. Porque tem uma necessidade minha aqui de integração, e aí tu vai conversando. E tu vai buscando elementos práticos da tua vida ali, e que tu vai solucionando, e tu vai entrando, e tu vai te fortalecendo. Exato. Querida, não estou dizendo que é um processo fácil quando há várias crenças, né? Uma limitação, uma infância muito desafiadora, mas às vezes tem pessoas que têm infâncias desafiadoras, estão aí, né? E tem outros que tiveram até uma infância muito protegida, com muito amor, enfim, e que também de alguma maneira limitam, porque muito mais vale sobre como a gente percebeu tudo aquilo, lembra que eu falei? Exato. Do que propriamente o que
O cenário que a gente viveu, o cenário vai dizer muito, influencia Você falou muito bem, muito bem. Porque imagina o cenário, uma criança vivendo num ambiente não amoroso, num ambiente difícil, mas por algum motivo, né, alguma luz, inclusive espiritual, seja lá o que for, desde pequena a criança sabe, essas batatas quentes não são minhas. Essas batatas quentes são de papai e mamãe, isso não tem nada a ver comigo. Essa criança vai crescer nesse ambiente disfuncional, mas ela não vai ser disfuncional. Exatamente. Né? Exatamente. Eu estou falando isso para reiterar o ponto que você falou. Tudo é a maneira como a gente percebe. Né? Tudo é a maneira. E se a gente, de fato... E eu, como economista, sabe, Paulo, eu costumo muito dizer que o elemento base para que a gente tenha uma sociedade desenvolvida, saudável, sustentável, equilibrada, é a autoestima. E a autoestima nesse sentido, não a autoestima teatral, baseada em falsas ideias, mas essa conexão, essa presença, essa capacidade, digamos assim, de estar no real, de ser real. Eu vou lhe dizer uma coisa assim, eu estou maravilhado com esse conceito da comunicação não violenta, porque ela traz, sabe, mal comparando, né, gente? Sabe aquela história de comida de bisavó que as pessoas dizem, coma se sua bisavó reconhecesse? Tem uma coisa de comida de bisavó, né? Sim. Na comunicação não violenta. São coisas simples, elementares, mas que são esquecidas e que, né, precisam ser colocadas de uma maneira, precisam ser relembradas para a gente. Relembradas para que a gente possa, né, começar a viver isso cada vez mais. Hoje eu quero te perguntar, agora a gente vai ter que entrar na reta final do nosso programa, a gente já está com 1h08. Esse é aquele tipo de programa que a gente gostaria que durasse séculos, né? Tem 3 perguntas finais que a gente faz para todo mundo, mas antes eu queria te perguntar se tu poderias falar rapidamente sobre esse programa que você tem fantástico, Conversas para Curar. Conversas que Curam. Conversas que Curam. Eu fiquei maravilhoso. Fala um pouco para a gente sobre isso, querido. O que acontece? Quando eu fui para o interior, eu moro no interior, né? Eu saí da capital na pandemia, no primeiro ano, e fui para o interior. E lá ainda estava com essa função, né, da restrição, do convívio, enfim, e tem muitos idosos nessa cidade. E aí eu encontrei uma amiga minha e a gente conversou, o que tu tá fazendo? Ela disse, nada. Eu disse, a gente tem que fazer algum movimento, porque tem muitas pessoas que estão muito isoladas, né, e fora da sua rede de apoio, porque não, né, cada um tá na sua cidade, enfim. E aí começou a ter a liberação, né, já assim, do convívio, enfim. E aí a gente criou um espaço. No primeiro encontro teve 3 pessoas que estavam mais deprimidinhas, né, não estavam falando, umas senhorinhas e tal. E a gente abre esse espaço para falar das emoções. Genial. Né? É esse espaço que, a gente não pergunta para a gente mesmo como a gente está. Exato. Como é que eu acordei hoje? Nossa, eu acordei um pouco irritada, acho que eu não dormi tão bem. Aí eu já trago consciência, eu não vou largar no outro essa irritação, né? Então a gente faz esse espaço de falar como a gente está, né? Como é que a gente chega, genial, a emoção que está ali, e pode ser a alegria, deve ser, né? Ou não deve também, porque não existe isso, né? Mas a gente fala de tudo ali. E aí esse grupo, ele é um grupo social, ele não é gratuito para a cidade. A gente faz agora, uma vez por mês a gente faz, onde a gente chama as pessoas a ter uma roda e de falar das emoções. Deve ser maravilhoso. Mas eu imagino me colocando na situação de um desses idosos, assim, né, que participam, deve ficar aquele gostinho, ai, que bom, hoje é o dia. E ali é uma doação de escuta, porque quem não quiser falar, não fala, apenas escuta, e a escuta é uma medicina maravilhosa, gente. Ela é rica demais, porque através da história do outro eu também percebo a minha, as dores são parecidas. Eu também tenho um processo de cura aqui, e leia-se a cura aqui não é uma cura que não, agora eu tô bom. Não é mágico, não é mágico. E a cura aqui que eu digo é percepção de consciência. Uau, teve um degrauzinho acima, sabe? Eu me percebi aqui, eu me vi diferente. Então é isso, é uma chavinha que vai caindo. Então na história do outro eu também me curo. Então, pode ser a doação com a nossa própria fala, né? Porque quando eu falo, eu me escuto, eu me percebo, eu também tenho essas chavezinhas caindo, ou apenas a doação da escuta. E a sensação que dá, assim, né? Eu tô puramente falando, viu, Paula? Tipo, a nível de momento presente, as sensações que vêm. Como a escuta normalmente é mais poderosa até, né? A escuta é mais poderosa. Porque é a doação.
A gente veio aqui para doar, né? A gente está aqui para doar o que a gente veio servir, o que a gente veio ser. A gente está todo o tempo nesse movimento aqui, né? Se eu só reter, eu não estou no movimento. Então a gente veio aqui doar e eu estou doando aqui. Eu estou aqui para ti, né? Então a tua fala, ela entra em mim. E aí eu não... Porque o que acontece dentro da escuta, né? Normalmente as pessoas tentam ou trazer para elas, mas tu não sabe, comigo foi, né, tal coisa, eu agiria assim, trazer atenção pra gente. A escuta mesmo, ela não faz isso. Ela também não faz, né, falando das coisas que normalmente a gente faz. Brigar por maior tragédia. Vamos supor que tu tá me contando uma história trágica. Meu amigo tá doente. Mas o meu amigo... o infarto dele foi maior, né? Então a gente acaba. Ou até aquela positividade tóxica que diz assim, não, mas vai dar tudo certo, mas tu não tá ouvindo, deixa dar espaço muito pro bom. outro. Gente, isso aqui é top, viu? Isso aqui é uma das coisas... É ouro isso aqui. Olha, vamos lá então. O escutar não com o julgamento ou de ter que colocar a solução da opinião, ou da opinião, né? Não. Nem como, mas o meu é pior, e nem com aquela positividade tóxica que meio que tira até o valor do que a pessoa está falando. Exatamente. Muito e nem botar o foco para mim, né? Porque às vezes eu troco de assunto e falo, mas é que eu não sei o quê. Isso é mais difícil para nós humanos, né? Muito. É muito difícil. É muito. Então, não, eu tô doando ali. Eu não quero fazer juízo nenhum de valor. Paulo, não fica chateada se de vez em quando eu trouxe para mim. Eu tô me sentindo tão culpado. Não se sinta. Não se sinta. Ai, querida. Não se sinta. Mas Amada, deixa eu te fazer 3 perguntas, então. Eu vou mudar um pouco a ordem e vou pegar as 2 mais impactantes e a última uma mais tranquila. Mas as primeiras também são bem fofas. A gente sempre pergunta para todo mundo, é uma marca registrada desse 1 ano de Stefanadas, né? 2 perguntas que, se você assistiu o Stefanadas, você se lembre delas. Primeiro, se você pudesse escolher uma manchete amanhã para acordar de manhã e ver os jornais. Manchete. Qual manchete que você escolheria? Uau. A manchete. Pega seu tempo tranquila. Então, essa coisa do momento presente, né? É tão gostoso pausas, né? Muito, e a gente não está acostumado a fazer. Não, a gente acha que é constrangedor, a gente não sabe ficar com a pausa e tá tudo certo. Às vezes eu falo, deixa eu só um pouquinho aqui. Mas eu pensando assim, eu falo... Eu acho que manchete, assim, eu penso sempre quando tu trouxe, assim, ficou ressoando uma paz mundial, né? Uma paz, eu acho que é nesse lugar de respeito mútuo, de respeito entre as nações. E posso aproveitar? Eu estou aproveitando muito, né, Paula? Mas assim, tu vê, essas manchetes, por mais que pareçam simples, mas elas são as mais poderosas, né? Tu imagina exatamente, paz mundial, quer dizer, imagina o que isso de fato significa, tanta coisa, quer dizer, no fundo, eu acho precisa mais do que agora isso. Tu estava falando e me veio, né, eu acho que para a paz mundial acontecer, porque é uma paz que começa internamente, né, quando a gente está bem resolvido dentro da gente, a gente, né, não cria esses conflitos externos, né, do micro para o macro, se a gente for pensar assim, mas acho que uma manchete que, de repente, ajudaria a gente chegar nessa paz mundial é que o desenvolvimento humano e o autoconhecimento ia estar em todas as escolas. Seria obrigatório. Genial. Seria obrigatório em todas as escolas, sabe? Muito boa. Muito boa. Né? Eu me entender, eu me perceber, eu assumir as minhas emoções, eu falar de mim. E não é num lugar de vitimismo, é só num lugar até de autorresponsabilidade, mas assumindo esse lugar que tá tudo bem, eu sei quem eu sou. E lindo, querida, lindo. Antes de partir para a próxima pergunta, uma confissão assim não é uma confissão, é uma divisão que eu quero fazer. Essa questão que você falou da pausa, né? Como é importante. Vocês já perceberam que quando as pessoas, mesmo que pessoas que você tem muita intimidade, como o silêncio e a pausa normalmente são constrangedores.
Eu normalmente sou uma pessoa que lido bem com o silêncio. Uhum. Mas as pausas, muitas vezes, para mim, agora nesse período né, que eu estou nesse processo de luto, eu voltei agora de Recife, então foram dias intensos com minha irmã. Minha irmã, que eu acho que ela sabe fazer mais do que eu a pausa, ela disse uma vez, a gente foi tomar o café da manhã, você percebeu que você está sempre falando? E naquela hora eu pensei, toda vez que isso me é lembrado, eu vejo ansiedade em mim, ansiedade no meu corpo, e dessas questões que você falou também, do que caracteriza ouvir verdadeiro, né? Eu caio nas 3 coisas. Eu caio nas 3 Nós caímos, eu também estou no processo, estamos, né? Estamos. Né, fofa? Exato. Como humanos estamos. Né? Exatamente. Pô, é bom ser humano, não é? Tá tudo certo. Pô, o humano é ser humano, é isso também, né? Exatamente, exatamente. Ai, mas um alívio, uma coisa assim. Olha, depois dessa entrevista, foi muito importante para mim essa entrevista nesse momento que eu estou vivendo. Bom. Sabe, uma volta também, sabe? Essa coisa do voltar, né, querida? E vamos supor, depois do luto, né, assumir, deixa eu ir lutar aqui, tá tudo certo. Eu adoro, né, usar, eu lutar, tô lutando. Exato. Tá, tudo bem, então agora tô dando a Deus algumas fases, né, alguns momentos com o coração preenchido de gratidão, mas tem outras se abrindo, então deixa eu acolher tudo isso que está acontecendo, né, nesse teu vivo aí. É tão rico esses momentos também, sabe? Então, que eu fico feliz de estar aqui contigo agora, nesse momento. E como eu não acredito no acaso... Eu também não. Uau! Exato. E que a coisa é muito maior do que a gente enxerga. Uau! Né? A gente nem sabe que teias não maravilhosas é lindo, estão se tecendo. Não é lindo. Muito. E aí tu tem sempre brilho pela vida. Exato. Sempre um brilho para a vida. E aí a última pergunta, quer dizer, a penúltima pergunta, é o que você acha que, assim, né, dizendo para os nossos telespectadores, uma coisa tão da nossa época, telespectadores, o que você sugeriria como pequeno passo cotidiano para a gente, que a gente pode dar para tornar o mundo melhor? Um lugar mais amoroso. Eu acho que presença. Eu acho que é a presença, sabe? Eu olhar, e a presença aqui se perceba não num lugar egoísta, né? Porque, na verdade, quando eu estou em mim, eu percebo que já está tudo aqui. Então, eu consigo doar mais para o outro. Eu só consigo, na verdade, doar para o outro a partir de estar em mim. Genial. Né? Não tem aquela passagem, né? Amai os outros como a si mesmo. Eu só consigo amar o outro se eu me amo. Eu só consigo estar presente com o outro nas relações a partir de mim. Só que eu vejo pessoas que não estão consigo, não conseguem estar consigo. A sua companhia gera desconforto, ou mesmo nem conhecem a sua companhia ainda. Né? Então, é esse lugar de auto-amor contigo, de autocompaixão, de acolhimento, né? Por tudo que tu é, luz, sombra, aquilo que a gente julga não tão legal, aquilo que a gente acha legal, mas eu estou aqui, e aí eu vou olhar para o outro, eu abro meus olhos, e aí o que eu enxergo? Amor, porque eu estou tendo comigo. Exatamente. Eu sou um reflexo, né, com o outro daquilo que está acontecendo aqui dentro. Então, a partir dessa presença, eu posso olhar para o mundo. Porque senão eu vou olhar para o mundo e não vou enxergar o mundo. Eu não vou enxergar a flor, eu não vou enxergar o gato, eu não vou enxergar o sol. Né? Eu não percebo, eu não contemplo tudo isso. Como você falou brilhantemente, querida, no início do programa, quando a gente traz a presença e a gente, digamos assim, a gente assume o real do momento, o incômodo, a tristeza, a dor, ao mesmo tempo a gente libera a possibilidade de sentir toda a beleza da vida, toda a riqueza de possibilidades, todo esse amor que preenche a gente, que está... Né? Sei lá, os hindus chamam aquela caixa, né? Exato. Essa coisa que está aqui, mas parece que a gente se bloqueia, né? Com as nossas vergonhas, medos. E aí não acessar isso, ao mesmo tempo é não acessar tudo isso, né, querido? Exato, a gente não abre para ser. Não abre para ser. Eu não abro para ser, eu me fecho, eu me encho de ter e eu não me permito ser. Eu não abro meu peito, eu não sinto, eu sou fechada. Então todas essas emoções, através da presença, elas estão aqui em mim. E eu vou entrando nesse lugar e eu vou percebendo e aí eu vou me preenchendo. É como se a gente fosse pegando mais ar, sabe? Porque isso vai tomando posse da gente. É essa sensação que eu tenho. Mais ar.
Mais ar, né? Literalmente, É. mais ar. E olha que sagrado, através da respiração, eu tô me nutrindo todinha, tudo que tá acontecendo. E eu me percebo, eu tô aqui, aí eu olho pro outro de verdade. Meu anjo querido, uma última, que não é uma pergunta. O que é que você daria de sugestão pra gente aqui? Uma leitura, uma série que você esteja gostando? Compartilha com a gente assim, alguma coisa que nossos Eu acho... telespectadores... eu não vejo muita televisão, assim, né? Então... Um livro, alguma coisa... Tem um documentário da Brené Brown, do Poder da Vulnerabilidade. Eu acho bem legal que tem no Netflix. O Poder da Vulnerabilidade. Gente, anotem, eu vou assistir isso aí. Viu? Maravilhoso, Poder né? da A vulnerabilidade que cria maravilhoso. ponte. Essa conexão só acontece quando eu falo o que eu sinto e tu fala o que tu sente. Lembra quando eu falo, nossa, eu fico frustrada que tu deixou o sapato ali. Mas eu percebo que tu também tá cansada. Então a gente fala de vulnerabilidades, a gente fala desse lugar, né, mais verdadeiro. E aí cria ponte. É muito rico esse documentário. Eu recomendo. Eu gosto muito, acho que um livro super fácil de ler para quem está iniciando, Os 4 Compromissos. Fantástico, do Miguel Ruiz. Mudou minha vida, sabia? Maravilhoso. No meu pós-doutorado, em 2000, gente, imagina. Maravilhoso. A Paula ainda brincava de boneca. Mas é um livro, uma leitura super fácil, né? Para quem não está acostumado a ler, tô dando assim... E gostosa. Gostosa, e muito poderosa. Prática também, né? Que a gente pode utilizar na prática. Tem Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo também. É muito bom. Muito interessante, né, gente? Quebrando o hábito de ser você mesmo. É muito bom também. Enfim, tem alguns, Poder do Subconsciente, eu gosto bastante. E como é mesmo da série? É a vulnerabilidade da minissérie, do documentário? Brené Brown, Poder da Vulnerabilidade, ou A Coragem de Ser Vulnerável, alguma coisa assim. Isso é top, viu? É maravilhoso. Então são dicas, eu tô dando aqui dicas bem práticas. É um documentário curto, não é nada longo. Os livros também que eu dei aqui são bem práticos, né? Tu já conhece alguns deles, então eu acho que a gente pode começar por aí. E aí já vai trazendo esse aquecimento dentro do corpo da gente, né? De tomar posse da autorresponsabilidade, que fala muito não levar nada pro lado pessoal, né? A impecabilidade com as palavras, tanta coisa rica que tem por aí, que a gente pode utilizar. E o gostoso, né, querida, é que essas coisas boas, mais até do que as coisas não boas, elas viciam no bom sentido, né? Nossa. A gente acaba entrando numa bola de neve maravilhosa, né? Eu ficaria aqui a vida falando. Eu também, querida, Só que o nosso horário... Eu sei. Eu queria me despedir com um abraço. O bom desse novo formato de separado é que é o primeiro assim, viu? Estamos estreando o abraço. Que delícia! O abraço de final de programa. Ai, querido, obrigada. Obrigada pela tua aula. Tão bonita. Tão especial, sabe, pra mim. Obrigada. Obrigado mesmo, viu, querida? Coração. Não, olha... Que privilégio, né, gente? Obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho com os nossos queridos telespectadores. O programa de hoje foi realmente um programa muito especial, né, gente? Para mim, eu acho que para os Stefanadas também. E eu queria muito convidar vocês a fazerem comentários sobre essas questões tão importantes que a gente discutiu hoje, né? Falarem o que é que vocês acham que a gente poderia fazer para um mundo mais amoroso, né? Quais são as manchetes que vocês gostariam? Enfim, colocar um pouco em movimento essa energia de hoje. Eu sempre peço isso, mas hoje, particularmente, eu estou pedindo de forma mais intensa, porque é um assunto que merece reverberar, né? Essas ondas energéticas positivas, né? E também, uma coisa fofa que a gente pede, eu e todo o pessoal do Stefanados, se vocês tiverem sugestões de assuntos, vocês queiram que a gente discuta, né? Que a gente discuta aqui. Lembrando, né? Que o Stefanados é sempre um lugar, acima de tudo, de amor, né? De enxergar o próximo, de ser real e verdadeiro, de ser vulnerável, né? Uau. Sabe? Tem coisa mais incrível e mais poderosa, né? Mais humana. Mais humana. Uau. Mais humana do que se permitir ser vulnerável. Então, meus amados, deixo vocês com um beijo enorme. Nos vemos no próximo Stefanadas e um abraço muito especial para vocês todos. Tchau.